A paz, igreja, amém? Como é bom adorar o Senhor, né? É maravilhoso. Acende a luz, por favor. Só Deus. Tá todo mundo bem? Estou enrolando. Vamos falar da oferta. O Senhor Deus, calma, é Salmo 141, do 1 ao 2. O Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer, escuta-me quando peço a Tua ajuda, receba a minha oração como se fosse incenso, e as minhas mãos levantadas, seja como oferta do dia, da tarde, da noite. Amém? Amém. O Senhor Deus, Ele fala aqui que Ele socorre, principalmente cada um que clama, que fala com o Pai. A Liliane queria pregar a oferta, mas aconteceu um imprevisto, sobrou para mim, para Euzinha. E hoje aqui, eu queria falar uma coisa que eu fiquei meditando nesse salmo e em vários, e eu falava assim, Pai, porque muitos dão dízimo, da oferta e não são abençoados? Porque as pessoas dão o dízimo, cada um tem que saber que o dízimo não é obrigação, e sim obediência, né? Conforme o teu coração. E nisso Deus falava assim para mim, que muitos dão um dízimo pensando em receber em troca. Que muitos dão dízimo, mas não dão com alegria. Que muitos dão oferta, mas não dão com alegria. Então, se vocês que estão em casa, que estão aqui hoje, vier trazer o seu dízimo e está pensando assim, sabe, isso já aconteceu comigo. Ai, e minha conta para me pagar. E eu devo isso, devo aquilo. Se eu tirar o dízimo, não vai sobrar. Isso significa que nós não confiamos no Senhor. Então, se você é uma dizimista, um ofertante na casa do Senhor, dá suas primícias, não venha dar. Não dê seu dízimo, porque acaba até te prejudicando. Porque depois vocês vão cobrar uma coisa do Senhor que não é culpa dele, é culpa nossa. Que dá já pensando em troca. Por isso que muitos não são abençoados, porque não sabem dar o seu dízimo, a sua oferta com sabedoria. Então, quando você hoje vem ofertar, vem ofertar com alegria. Muitos falam, Deus não precisa de oferta. É verdade, mas a casa do Senhor precisa. Onde você está sentado, nós demos água e tudo mais, né? Aqui ainda não é próprio, mas Deus está providenciando, abençoando vocês cada vez mais, para vocês ofertar muito na casa do Senhor, dizimar muito, e ser dízimo em nome de Jesus. Eu creio que esse tempo ainda vai chegar, de ser assim, acima de 100 mil reais, não pensa pouco, para a gente comprar não só um tempo, vários, e ajudar muitos os órfãos e as viúvas, que é isso que Jesus veio. E é onde Ele manda a gente abençoar. Então, que hoje vocês quiserem provar, dê seu dízimo, dê sua oferta com alegria. Dê com alegria, de coração, que vocês vão ver o que acontecer. Porque todos aqui já são ricos. Quem não é rico aqui? Levanta a mão, tá vendo? Já aprenderam. Todos são ricos, porque tem um Pai que é dono do ouro e da prata. Então, por favor,
Acorda, meu povo. Essas bênçãos que está na palavra do Senhor é para nós, os servos do Senhor, os filhos do Senhor. Para ser um povo tudo próspero e abençoado. Não ficar mendigando o pão. Então, se for para você dizimar, ofertar, ou chateado, ou de má vontade, não faça isso. Que vai prejudicar vocês mesmos. Amém? Agora levanta a sua oferta, quem for ofertar. Quem não for, fique em paz. Que Deus está abençoando do mesmo jeito. Pai, nós entramos aqui na tua presença para te agradecer. Que, Senhor, ensina cada um do teu povo, que eles queiram ofertar com alegria. Que eles aprendam não por uma obrigação, que eles não têm obrigação, mas que eles sejam obedientes. Mas o principal é que dê com alegria, com amor. Porque eles já são um povo próspero e abençoado. E o Senhor só vai abrir a janela do céu e derramar muito mais na vida de cada um. Multiplica, Senhor. E aqueles que ainda não entenderam, abre a mente, os olhos dele, para ele se tornar próspero cada vez mais. Amém? Vamos ofertar.
digno de merecer o nosso louvor, né, irmãos? Eu saúdo a amada igreja também na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estava vendo aqui a irmã Claudene falando, né? Que nós somos filhos, e se nós somos filhos, assim ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento se direcionava a Deus como rei, né? Como Senhor, mas no Novo Testamento Jesus nos ensinou a nos direcionarmos a Ele como Pai, na oração do Pai Nosso. E se nós somos filhos, logo também somos herdeiros de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu quero agradecer a nossa irmã, primeiramente a Deus, né, irmãos, e a nossa irmã pastora Luciene, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui na casa do Senhor e aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra, né, e edificar a nossa alma, o nosso espírito, né, irmãos? Irmãos, a última vez que eu estive aqui, eu tinha lido o capítulo de Atos, capítulo 9, e parece que eu vou repetir, mas não vou repetir não, viu, irmãos? E no domingo eu comentei com a pastora Luciene que eu já vinha fazendo uns estudos aqui, e eu vou citar alguns capítulos de Atos. Aí eu falei para a pastora Luciene, puxa vida, eu já tinha estudado para citar esse versículo. Aí vai parecer que eu estou copiando a pastora, mas não estou, viu, irmãos? Aí a pastora falou, é confirmação de Deus. Uma vez, irmãos, acontecia muito comigo, eu em casa, com a minha esposa, a gente ia para a igreja, e naquela semana eu estudava uma determinada palavra, chegava na igreja, o pastor pregava aquela palavra, eu falava, Dani, olha aí, está pregando aquilo que nós conversamos, aquilo que nós estávamos falando, né? E eu vi um testemunho uma vez de um outro irmão que acontecia a mesma coisa com ele, ele parou de ir para a igreja por causa disso. E o pastor pregou o seguinte, irmãos, se você pega uma brasa e tira da fogueira, o que acontece com ela, irmãos? Ela vai se apagar. A brasa, ela tem que estar ligada na fogueira, irmãos, porque o fogo é santo, e o fogo quem dá é Jesus Cristo, irmãos. Quando nós sentimos no nosso coração esse desejo, ele não vem de nós mesmos, irmãos, mas vem do próprio Espírito Santo, que vem em direção ao nosso encontro, para colocar esse desejo no nosso coração, para nós estarmos na casa do Senhor, buscando a palavra dele e aprendendo do Senhor. Amém, irmãos? Então nós vamos ler aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso é o do 3 ao 6. Aleluia. Vamos guardar os irmãos colocarem a palavra. Diz assim, precisa aprender a usar isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito bom, meu irmão, para a igreja, né? Ele já cai ali certinho na palavra e dá para todo mundo acompanhar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 3 ao 6, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de fazer uma meditação hoje na palavra do Senhor a respeito, eu gostaria de abordar esse assunto a respeito de conversão, perseverança e transformação. O processo que o apóstolo Paulo passou para poder se chegar até Jesus, algo que se assemelha também a nós. A importância disso tudo, irmãos, de nós estarmos em oração e a ação do Espírito Santo na nossa vida. É muito importante que haja a ação do Espírito Santo na nossa vida. A conversão, irmãos, a perseverança e a transformação é um processo que todos nós passamos na nossa caminhada com Cristo. Quando realmente nós estamos decididos
a servir a Deus, a buscar a Deus, essa transformação tem que acontecer no crente, irmãos, tem que acontecer no servo de Deus, para que o servo de Deus faça a diferença lá fora, para que haja uma separação. Uma vez que nós estávamos no mundo, fazíamos as coisas do mundo. Uma vez que nós buscamos a Deus e almejamos estar com Cristo lá na glória, irmãos, nós temos isso, irmão, parece que é uma coisa assim que meio que automática. A princípio parece que é um sacrifício, mas depois do nosso tempo na caminhada com Cristo, isso vai se tornando tão normal, a gente, por nós mesmos, nós vamos abominando essas coisas que não convém mais a nós. Como dizia já o apóstolo Paulo, né, irmãos? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. O mundão está aí, né? Os pratos, né, do inimigo está na cara de qualquer um, inclusive do servo do Senhor, que tem que estar mais vigilante, né, irmãos, do que nós podemos imaginar. Eu vou continuar aqui, irmãos, aleluia. Irmãos, nós sabemos que a palavra apóstolo, ela significa enviado, que vem do grego apóstolos. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Todos nós podemos nos considerar discípulos de Jesus. Eu vejo aí igrejas classificando muitas pessoas como apóstolo. Eu, particularmente, irmãos, eu não acho certo. Cada igreja segue o seu ensinamento. Porque nós vamos ver aqui, irmãos, por qual motivo que eu não considero isso certo. Discípulos, sim. Todos nós somos discípulos do Senhor, porque estamos abertos a aprender do Senhor. Estamos receptivos aos ensinamentos. Então, discípulos, Jesus tinha muitos. Quando nós vemos ali as passagens de Jesus, que ele fala dos 12 apóstolos, a gente imagina que só tinha 12 acompanhando ele. Irmãos, existiam centenas, talvez até milhares de discípulos que já estavam seguindo a Jesus, que já estavam servindo a ele, que já tinham aprendido com ele. E esses discípulos, irmãos, eles pregavam o evangelho, eles não guardavam para si aquilo que eles aprendiam. A partir do momento, irmãos, que nós nos dispomos a aprender de Jesus, nós iremos aprender, irmãos, exatamente do Espírito Santo. Irmãos, eu vou citar, foi essa passagem que a irmã tinha citado, e eu vou citar, eu sinto também que Deus está persistindo nessa palavra, irmãos. Deus está persistindo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que em Atos, no capítulo 1, no verso 4 e 5, nós vemos que Jesus apareceu aos apóstolos e também aos discípulos por um espaço de 40 dias e ele determinou que eles ficassem em Jerusalém e esperassem pela promessa do Pai, da qual eles tinham ouvido de Jesus. Nesse espaço de 40 dias, Jesus disse: permanecei em Jerusalém para aguardar a promessa. Que promessa era essa, irmãos? João havia batizado com água, porém eles seriam batizados com o Espírito Santo de Deus. Em Atos 1,14, eu vou ler aqui, se o irmão quiser colocar lá, para os irmãos acompanhar, né? Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar ali para a gente ir adiantando, né? Nós vemos que todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, os irmãos de Jesus. Eles perseveravam em oração, irmãos. Aqui nós vemos uma determinação, uma qualidade que o crente tem que ter, que é a perseverança. A gente ouve muitas pessoas falar, irmãos, inclusive até eu ouvi há muitos anos falar, pessoas que às vezes vêm criticando: você sempre fala que esse Jesus vai vir, e nunca vem. Nunca vem. Nós estamos perseverando, irmãos, porque nós cremos que Jesus, ele vai vir. Nós temos aqui em Daniel, vou fazer uma citação também de Daniel, para vocês verem como a importância da oração é um exemplo. Daniel 10, capítulo 10, e o verso 12, ele diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras. Em algumas Bíblias está, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia, representando aqui Satanás, se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, olha a importância da oração. Daniel estava persistindo em oração, irmãos. Quando nós oramos, irmãos, a nossa oração ela vai diretamente a Deus. Nós ali, irmãos, estamos incitando uma batalha espiritual. Nós ali estamos incitando, irmãos, nós estamos clamando ao Deus que nós cremos, ao Deus que nós esperamos, aquele Deus que nós acreditamos que vai vir em nosso socorro, que há de nós se Deus não viesse ao nosso socorro, né? E nós vemos ali, irmãos, a importância de perseverar em oração. A oração, irmãos, é a chave da vitória. A oração é a nossa conexão com Deus. Quando estamos entrando na presença de Deus, irmãos, nós fazemos o que? Dobramos os joelhos e oramos. Ela também vai produzir em nós prudência e calma. E nós vemos que o próprio Jesus diz: quanto tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberei. Então o nosso celular aqui, a nossa ligação direto com Deus, irmãos, é a nossa oração. A nossa oração move as mãos do Senhor. Igreja, nós percebemos aqui, voltando em Atos 1, que antes do batismo do Espírito Santo, Pedro ele se adianta para escolher um apóstolo e colocar no lugar de Judas. Está em Atos 1. Eu vou ler aqui, irmãos, Atos 1, 15 e 23. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão era de quase 120 pessoas. Disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Nós vemos que em Atos 1, 23, ele diz assim: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual dos dois tem escolhido para que tome parte desse ministério. E ali no verso 26, eles dizem assim: e lançando-lhe sorte, saiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, nós vemos ali, irmãos, que Pedro, ele se adiantou. Eu não estou dizendo que foi errado o que Pedro fez, mas ele se adiantou quando ele quis colocar um outro apóstolo no lugar de Judas. Haveria de acontecer um outro apóstolo para ser colocado no lugar de Judas. E eles fizeram isso antes da descida do Espírito Santo. Colocaram Matias em lugar de Judas. Provavelmente eles deveriam ter esperado a descida do Espírito Santo para a escolha do 12º apóstolo. Não vou dizer, né, irmãos, que Matias não foi um homem de Deus, né? Porém, a gente entende, lendo a Bíblia, que eles deveriam ter esperado. E aí nós vemos aqui, irmãos, um perigo que é quando nós oramos, colocamos as coisas na mão do Senhor, e muitas vezes a gente acha que está demorando, e a gente vai lá e toma e tenta, né, fazer as coisas pelos nossos próprios métodos, pela nossa própria maneira. Irmãos, se nós oramos e colocamos na mão do Senhor, se faz necessário que nós esperemos. Porque muitas vezes nós vamos pedir e não vamos receber. Porque o próprio Jesus diz: pedi e não receber, porque pedir diz mal. Pedir para gastar nos seus próprios deleites. E Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o que é bom para nós. Então quando Deus vem dar algo para nós, irmãos, Ele dá porque Ele sabe que vai ser bom para nós. Deus jamais vai dar algo para nós que Ele sabe que vai nos derrubar lá na frente. Então foi na minha opinião, uma precipitação do apóstolo Pedro. E nós vemos, irmãos, que é em Atos 9,
o que dá a entender que acontece esse encontro. Por quê? Jesus, irmãos, nós sabemos que foi Ele quem escolheu os 12 apóstolos. Ele escolheu a dedo cada apóstolo para seguir a Ele. Tinham muitos discípulos, não eram só os 12, porém Ele escolheu a dedo os 12 apóstolos. E nós vemos que Jesus, Ele desce do céu e Ele faz a escolha. Quando Ele aponta para o apóstolo Paulo, que nós sabemos que, eu vou ler aqui, irmãos, só fazendo uma ressalva, irmãos, a respeito de Matias. Matias depois ele não é mais mencionado na Bíblia, viu, irmãos? Ele não é mais mencionado, a não ser em Atos 6:2, que ele é contado com os 12, né, para a escolha dos diáconos. E é nesse momento que, lá na frente, em Atos 9, que Jesus tem um encontro com Paulo, que tornaria ele o 12º apóstolo, mostrando que o Senhor está no controle de tudo. Mostrando que o Senhor, irmãos, Ele também se faz presente aqui na casa de Deus, irmãos, onde nós estamos reunidos para falar de Jesus. Ele se faz presente com a tua igreja, viu, irmãos? O Espírito Santo de Deus, que foi prometido por Jesus, Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está em João 14:16. Irmãos, uma comparação que eu faço aqui a respeito do apóstolo Paulo e Estevão. Eu acredito que Estevão teve ali uma participação na conversão do apóstolo Paulo. Os dois viram Jesus, com uma diferença. Estevão viu Jesus no final da sua vida, e o apóstolo Paulo, ele viu Jesus no início da sua vida. Se bem que, se nós formos ler bem aqui o texto, o apóstolo Paulo, ele não viu Jesus, ele simplesmente viu um clarão de luz, mas ouviu a voz de Jesus. E todos que estavam com ele também ouviram a voz, porém eles não viram o clarão de luz, mas ouviram a voz, né, irmãos? Eu estava até comentando com a minha esposa, né, irmãos? Eu acho que é taxar Deus quando nós falamos, puxa vida, a sabedoria de Deus, né, irmãos? É algo que não dá para a gente, sabe? A sabedoria de Deus é algo assim que não dá para se medir, né, irmãos? Porque todos que estavam ali ouviram a voz de Deus, porque era necessário que houvesse testemunhas do que tinha acontecido ali. E ali começa uma nova vida do apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui Atos 9, 3 e 4. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até aqui Paulo ainda não estava convertido, irmãos. Ele estava com carta branca para ir perseguir em Damasco, porque após a morte de Estevão, os cristãos todos fugiram de Jerusalém. Muitos foram para Damasco. E Paulo conseguiu uma carta para perseguir esses cristãos, prender, torturar e, se fosse o caso, até mesmo matar. E nós vemos que houve ali uma intervenção divina para que isso não acontecesse. Irmãos, eu queria fazer também uma comparação a respeito da perseguição que aconteceu com a igreja nesse tempo e antes da conversão do apóstolo Paulo, que depois passa a ser perseguido. Que muitas vezes isso acontece com a gente, viu, irmãos? Aqui no Brasil, a perseguição não vão te prender, não vão te matar, não vão te torturar. Mas a gente percebe que existe uma certa discriminação sutil no Brasil. A gente percebe que existe, irmãos, uma certa perseguição. E muitas vezes, irmãos, a gente percebe que pessoas vêm com palavras que às vezes tentam nos desanimar na fé. Principalmente quando eu era novo convertido, irmãos. Eu ouvi palavras: para que você está indo lá? Agora vai virar santo? Agora vai virar... Aí eu falei: meu Deus, puxa vida, quando eu bebia, Deus, um dia eu vou contar o meu testemunho, isso tem mais de 25 anos, quando eu usava droga, todo mundo participava comigo, ninguém criticava. Eu ia lá, gastava meu dinheiro com essas coisas malignas e estava tudo bem, né? Mas na hora que eu me converti, que eu tentei fazer a coisa certa, só foi pedrada, irmãos. E quando eu dou o meu voto, a minha oferta, o meu dízimo na igreja, você vai enriquecer o teu pastor? Irmãos, ninguém criticava. Eu falei: você está enriquecendo o traficante?
E você está enriquecendo o dono do bar? Né? Às vezes a gente perde um pouco a linha, mas é tudo no momento, dependendo com quem você fala. Claro que a gente não pode ser grosseiro. Jesus nos ensina, irmãos. Essa é a verdade. Jesus nos ensina, nos mostra como nós devemos se portar a cada momento, a cada lugar, com cada pessoa. E nós também temos que vigiar, viu, irmãos, na palavra. Porque a nossa palavra, irmãos, ela também pode machucar. A gente vê, irmãos, que quando as pessoas nos atacam, é uma coisa automática. A gente, né? Irmãos, eu li um livro que fala sobre princípios organizadores inativos. O que são os princípios organizadores inativos? Durante toda a nossa vida, quando a gente está crescendo, quando a gente é adolescente, vai passando, né, a vida, a gente vai acumulando na nossa mente princípios de defesa. Esses princípios, eles ficam escondidos na nossa mente. E quando alguém fala alguma palavra que tenta nos machucar, que tenta nos ofender, automaticamente a gente já quer se levantar. Automaticamente a gente já quer reagir. Isso são os princípios organizadores inativos. E nós vemos que quando nós conhecemos Jesus, irmãos, esses princípios morrem. E nós temos que saber o que nós vamos falar e como nós vamos falar. Porque depois que nós falamos, irmão, a nossa palavra é como uma flecha, que ela vai e não volta mais. Não tem mais como retornar. Nós vemos que Jesus, ele chega a mencionar na tua palavra que nós conseguimos conduzir um boi, né, irmãos, pelo cabestro, e muitas vezes não dominamos a nossa língua. Então há necessidade de nós aprendermos com Jesus a controlar a nossa língua, a controlar a nossa fala. Não vou dizer que é fácil, irmãos, mas não é impossível. E nós, como nós devemos agir, irmãos? Como nós devemos fazer? Nós aprendemos com o próprio Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, né, depois de convertido, ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, o verso 12, ele diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que lugares celestiais são esses, irmãos? A partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos atacados constantemente. Nós somos atacados por setas malignas que tentam fazer a gente cair, que tentam fazer a gente desanimar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e quando nós aprendemos a colocar, irmãos, todas as nossas lutas, todas as nossas defesas na mão do Senhor, porque nós por nós mesmos não podemos nada, igreja, mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, para que nós possamos vencer estas hostes espirituais da maldade. Em Mateus 5,44, eu acho muito interessante esse versículo, irmãos, e um desafio. E eu falo para vocês, irmãos, leiam esse versículo e desafiem vocês mesmos. Vocês vão desafiar a si próprio, quando Jesus diz assim em Mateus 5,44: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui é o próprio Jesus nos ensinando, igreja, que nós devemos, aleluia, colocar na mão dele, orar. Quando ele fala em orar, é essa conexão que eu tinha dito aqui atrás, um pouquinho antes, com Deus, é a conexão com o céu, é a conexão, amada igreja, com o Espírito Santo de Deus. Quando nós aprendemos a fazer isso, irmãos, eu não vou dizer que é fácil, mas não é impossível. Nós temos que saber exercitar a nossa fé. Temos que saber, irmãos, exercitar aquela arma que o Senhor nos deu, como o apóstolo Paulo disse, para revestirmos de toda a armadura, a couraça da verdade e da justiça. E nós estamos aprendendo com Cristo a manusear essas armas. Não adianta a gente somente vestir e não saber como manusear, mas a necessidade de nós aprendermos e sabermos manusear as armas que Deus colocou na nossa mão. É verdade que haverá sempre perseguição, irmãos, mas a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Vem a palavra de injúria, vem a palavra de acusação, vem a palavra, irmãos, que
para tentar nos abater, derrubar mesmo, irmãos. Mas se você confia no Senhor, você está lá firme e você sabe que Ele, aleluia, é quem vai tomar as suas dores. É Ele que vai lutar e pelejar por você, viu, irmãos? Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor. Irmãos, aleluia, Jesus. Na verdade, Paulo, quando estava fazendo essas perseguições, ele acreditava estar fazendo um bem ao reino de Deus. Até que nesse dia, né, a vontade soberana de Deus interviu e prevaleceu na vida do apóstolo Paulo. E eu quero dizer para vocês também, irmãos, eu faço aqui uma comparação com nós, né, irmãos, que muitas vezes a gente fica relutante para entrar nos caminhos do Senhor, né? Cada caso é um caso. Tem pessoas que muito rapidamente, né, irmãos, se transformam, se convertem e se transformam, né? Mas a transformação é um processo, né? Em outras situações a gente se torna relutante para chegar até o caminho do Senhor. E nós vemos que a vontade de Deus interviu e prevaleceu. Vemos que a conversão do apóstolo Paulo, ela é marcada por milagres, né, e por ação do Espírito Santo. Nós vemos, irmãos, aleluia, que se não é Jesus vir ao nosso encontro, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Nós não daríamos um passo à frente, né, irmãos, se nós não fôssemos socorridos pelo Espírito Santo e pelo próprio Jesus. Em Atos 9:5, e ele disse, ele quem? Paulo disse, irmãos, quem és, Senhor? E disse ao Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, quando o Senhor Jesus diz, eu sou Jesus, foi ali naquele momento uma declaração direta a Paulo e adequada, especialmente para humilhar e mortificar o apóstolo Paulo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui, irmãos, uma ressalva a respeito de Paulo e Saulo. Eu fiquei por muitos anos, irmão, acreditando que Jesus tinha mudado o nome de Paulo para Saulo, ou melhor, de Saulo para Paulo. E aí a gente vai lendo a Bíblia, já vi isso, irmão, pregando em púlpito, viu, irmãos? E a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê que não foi bem assim. O apóstolo Paulo, ele tinha o nome Paulo, que era de procedência romana, porque ele tinha nascido em Tarso, em Roma, né, uma província dominada por Roma. E o nome Saulo era de procedência judia, porque os pais dele eram judeus. Paulo, ele simplesmente adotou o nome Saulo depois que ele foi chamado para pregar para os gentios. Eu imagino até que ele adotou esse nome Paulo, porque Jesus, imagino eu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, o nome Saulo remetia a um perseguidor. Ele falou, vou mudar meu nome para Paulo, até porque ele se tornou pregador dos gentios. Eu já tinha explicado aqui antes, gentios são todos aqueles que não são judeus. Qualquer estrangeiro para um judeu é um gentio. Então eu acredito que ele adotou esse nome por esse motivo. Então Jesus disse, por que me persegues? E ele diz, eu sou Jesus, fazendo essa declaração, humilhando e mortificando a Saulo, que sem dúvida ele ridicularizava a noção de que o Messias poderia sair de Nazaré, como muitos judeus faziam, e até hoje, irmãos, existe uma divisão lá em Israel entre os judeus. São os judeus messiânicos que acreditam na vinda de Cristo, e são aqueles judeus que eles ainda acham que Cristo vai vir. Eles estão ainda esperando o Cristo vir. Eles não acreditam, inclusive o calendário deles é diferente do nosso. Eles não contam antes de Cristo e depois de Cristo. Eles contam desde o início da terra. E nós sabemos que quem vai vir, irmãos, não é Jesus ou Cristo, mas é o anticristo. Ele ridicularizava, irmãos, porque Nazaré era uma cidade pequena, era uma cidade pobre também. E ali, em Nazaré, não tinha muitos homens letrados. Então, os judeus até hoje, eles esperam
que Jesus, que há de vir, vai ser um homem que vai nascer de um relacionamento normal, não como foi com a Virgem Maria, né, irmãos? Ele vai vir de um relacionamento normal. Vai ser, e detalhe, viu, irmãos? Esse anticristo que vai vir, ele vai ser um homem muito carismático. Ele vai enganar muita gente. Até o cristão, a Bíblia diz que se fosse possível, até os escolhidos ele enganaria. Ele vai enganar muita gente, ele vai ser carismático, ele vai trazer a solução política, ele vai trazer a solução religiosa, ele vai matar a fome de muita gente, ele vai acabar com muita pobreza. Vão ser 7 anos de domínio desse anticristo que há de vir, irmãos. Isso há de se cumprir. Outro dia, irmãos, não vou falar de política não, mas eu tinha votado em um determinado candidato, né, e aí minha esposa começou, eu falei para ela, vota nele também, né, irmãos? Aí minha esposa começou a me xingar, tá vendo a besteira que você fez? Olha a besteira que esse candidato está fazendo. Aí sabe o que eu falei para ela, irmãos? Irmãos, independente se a gente vota certo ou se a gente vota errado, esse meio político vai surgir o anticristo. Nós não temos como impedir isso. O que está escrito na palavra vai se cumprir. Não tem como fugir, irmãos. Não tem como fugir. O que há de acontecer, vai acontecer. O que há de vir, virá. Nós vemos, irmãos, aqui em Atos 9, no versículo 5, que Jesus diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar, irmãos, eu fui procurar saber o que significa essa palavra. Recalcitrar significa demonstrar resistência para obedecer, não ceder, reagir em contrário, negar. Ou seja, quando eu li esse versículo, que eu li o significado de recalcitrar, eu vim a entender imediatamente que Jesus já estava trabalhando na vida do apóstolo Paulo. Jesus já estava movendo ali as águas para que houvesse algo na vida do apóstolo Paulo. E ele estava se permanecendo resistente à palavra do Senhor. Aguilhões, irmãos. Aguilhões, quem é do interior aqui entende melhor do que eu. É uma lança que é colocada na ponta de um bastão. Quando eles estão pondo o boi para trabalhar, e o boi não quer trabalhar, o que eles fazem? Eles cutucam o boi para o boi trabalhar. Quando o boi começa a querer coicear, eles cutucam o boi para que o boi faça o seu trabalho. Então nós vemos ali que quando Jesus disse isso, irmãos, eu entendo que Jesus já estava trabalhando no coração do apóstolo Paulo, mas ali a gente vê que ele estava resistente às coisas de Jesus, ele não queria acreditar. Hoje eu tive o prazer de conversar com um irmão meu, que ele leu o Novo Testamento. Ele estava questionando a respeito do apóstolo Paulo, né, irmãos? E eu falei para ele, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi escolhido como os 12 apóstolos, né? Depois morreu Judas, ficou 11. Então os apóstolos foram escolhidos diretamente por Jesus. E nós vemos que Jesus ele desce do céu para fazer a escolha desse 12º apóstolo, que no caso seria Paulo, que iria pregar o evangelho aos gentios. Em Atos 9:6, nós vemos o seguinte, irmãos: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nós vemos que aqui diz, ele tremendo e atônito, ele estava alarmado com o que viu e ouviu, e com a sua consciência de seu próprio curso maligno, é visível que um pecador trema quando vê a sua culpa em perigo. Irmãos, eu quero fazer aqui uma comparação com nós também. Quando nós estávamos no mundo, que nós éramos pecador, nós andávamos a passos largos, irmãos, para a perdição, e a gente não percebia isso. E houve a necessidade de uma atuação de Deus, uma atuação do Espírito Santo, que Ele viesse ao nosso encontro, irmãos, porque se Ele não viesse ao nosso encontro, nós jamais nos encontraríamos com Ele. E nós vemos que essa atuação que aconteceu com o apóstolo Paulo é muito semelhante com a vida da gente. Eu acredito que a maioria das pessoas não nasceram no berço evangélico. É muito pouca pessoa que nasce no berço evangélico e continua no berço evangélico. E muitas vezes, muita gente que nasce no berço evangélico, depois se desvia, depois sai fora dos caminhos do Senhor. E se não é a atuação do Espírito Santo, irmãos, fica difícil voltar. Eu já tive ali uma triste experiência, irmãos,
que nessa pandemia eu me enfraqueci, né, irmãos, porque as igrejas fecharam, nós paramos de ir para a igreja, e eu estava em casa ali sossegado, tranquilo. E o interessante, irmãos, que antes de eu vir para a igreja, Deus colocou no meu coração, uns 3 meses antes de eu vir para cá, Deus colocou no meu coração um desejo de ler a palavra de Deus. Eu falei para minha esposa: nossa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo muita vontade de ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler do Novo Testamento, tudo de novo, fui lendo. Eu mal acabei de ler a Bíblia, nós viemos para cá, aí a gente não entende o trabalhar de Deus, e Deus coloca um trabalho na nossa mão. Muitas vezes a gente se faz relutante, a gente não se acha digno, mas Deus, Ele não pega pessoas, irmãos, capacitadas. Ele pode pegar também, viu, irmãos? Ele pode sim ir atrás de pessoas capacitadas, mas muitas vezes Ele pega aquelas pessoas, irmãos, que é um pequenininho, que está lá atrás, viu, irmãos? Isso serve para cada um de nós, viu, irmãos? Aqui ninguém é maior do que ninguém, viu, irmãos? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus, todos nós temos uma obrigação com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. Nós temos essa obrigação de levar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, seja para um, seja para outro. Depois nós vamos ver aqui na frente, irmãos, eu estou tentando adiantar como que Deus trabalha na vida do homem. Ele não trabalha do dia para a noite. O apóstolo Paulo, para pregar a palavra de Deus, ele levou 14 anos para subir no púlpito. Apesar de que depois desse encontro com Cristo, ele foi pregar a palavra de Deus. Mas imaginem vocês, irmão, o perseguidor de repente sobe no púlpito. O que aconteceu? Aconteceu um fato interessante. Aqueles que eram convertidos acharam que ele estava com falsidade. Ele está aqui querendo pescar alguma coisa para depois prender todo mundo. E aqueles que almejavam a perseguição dos cristãos pensavam diferente. Esse cara se converteu, vamos matar ele. Agora imagine vocês, Paulo passou a ser perseguido não só pelos os fariseus, os escribas, os que apoiavam a perseguição dos cristãos, mas ele também passou a ser perseguido pelos próprios cristãos. Olha, tinha o cristão perseguindo Paulo e os fariseus perseguindo Paulo. Ele estava sendo perseguido 2 vezes, irmãos. Mas ali a gente vai ver que Deus, quando Ele tem um propósito na vida do homem, Ele sempre separa alguém. E aí Barnabé foi, na unção do Espírito Santo, com a visão do Espírito Santo, Barnabé percebeu que Paulo realmente tinha se convertido. Espantado, como diz aqui no verso 6, atônito, espantado, né, irmãos, com o que viu, ele pergunta: Senhor, o que queres que faça? Isso indica uma alma subjugada, um espírito humilhado. Paulo ali já tinha entendido que Jesus era o Salvador, e é o Salvador, e que ele veio ao encontro de Paulo num milagre, irmãos, porque se não fosse um milagre, talvez Paulo não teria se convertido, porque enquanto Paulo não viu Jesus, ele não se converteu, né, irmãos? E nós vemos que pouco antes desse encontro com Jesus, ele procurava apenas fazer a sua própria vontade. Agora ele perguntava qual era a vontade do Salvador, qual era a vontade de Jesus. Pouco antes, ele estava agindo sob uma comissão do Sinédrio. Ele tinha carta branca para perseguir, para prender, irmãos, para torturar, e se fosse o caso, até matar. E Paulo consentiu na morte de muitos cristãos. Ele consentiu na morte de muitos cristãos. Agora, ele renunciou à autoridade deles. Ele perguntou o que o Senhor Jesus queria que ele fizesse. Ele renunciou, irmãos. O apóstolo Paulo, ele renunciou àquela autoridade do sumo sacerdote. Ele renunciou à autoridade do sinédrio. Ele não olhou para ele mesmo, ele não olhou para as consequências, o que poderia acontecer com ele. Ele não queria nem saber. Paulo soube o que ele viu, assim como cada um de nós aqui, irmãos. Nós sabemos o que aconteceu para a gente estar aqui hoje adorando a Deus. A gente sabe, irmãos, o quanto custou para nós estarmos aqui adorando a Deus. Verdade. Custou não só o sangue de Jesus, mas o quanto custou a resistência nossa, quanto custou a luta do inimigo. Glória a Satanás. Deus. Ele não quer que nós venhamos até a Deus. Aleluia. Ele não quer ver nós adorando a Deus. Verdade. Então, nós sabemos quanto custou essa renúncia para nós podermos estar aqui na casa do Senhor. Fala, Deus. Pouco antes de ele ter se envolvido em uma carreira de oposição ao Senhor Jesus, 10 anos, irmão. Paulo era fariseu, viu? 10 anos, é só 10 anos que uma pessoa estudava para ser fariseu. Depois desses 10 anos, ele ia disputar
para ser sacerdote, para depois ser sumo sacerdote. Aí ele ganhava uma cadeira no Sinédrio, que seria, ele já se tornaria um político religioso, seria como você querer ser lá em Brasília, né? Disputar uma cadeira lá em Brasília, seria mais ou menos isso. Ele estudou 10 anos, nós vemos que uma pessoa vai estudar medicina, são 6 anos, 5, 6 anos, se eu não me engano, né? Depois vem 6 anos, né? Depois vem as especializações e tal, mas o camarada ser fariseu, ele estudava 10 anos. Paulo tinha um conhecimento, ele tinha cartucho, viu, irmãos? Ele tinha capacidade, mas nós vamos ver que Deus não age dessa forma. Depois que Paulo se converteu, nós vamos ver que Paulo ficou no anonimato por 14 anos. Agora ele procurou imediatamente fazer a sua vontade. Isso indica a mudança na mente do pecador quando é convertido. Como eu tinha dito, irmãos, conversão não é transformação. Eu conheci já muita gente, irmãos. Não cabe a nós julgar, mas nós temos esse triste olhar crítico de subjugar, né, irmãos? Mas sem acusar, né, irmãos? Pessoas que às vezes se convertem, irmãos, e não permanecem, né, irmãos? Pessoas às vezes que se convertem e às vezes saem da igreja e até falam mal da igreja, irmãos. Isso acontece. Verdade. Infelizmente isso acontece, viu, irmãos? A igreja tem um trabalho importante. Esse meu irmão, ele não concorda em congregar. Falei para ele, irmãos, a igreja tem um trabalho muito importante. A igreja faz um trabalho, irmãos, que o governo não faz. A igreja recupera drogado. A igreja, ela tira muita gente da rua. A igreja faz trabalho social. Irmãos, a igreja faz um trabalho que o governo não faz. Graças a Deus a gente tem um governo aí, né? Vivemos um país laico, como todo mundo diz, a liberdade de religião, né, irmãos? Glória a Deus. E isso ajuda um pouco, né? Verdade. Agora a vontade de Deus prevalecia, seria seguida. O pecador segue o seu primeiro ato cristão, que é entregar sua própria vontade à de Deus e resolver fazer o que Ele exige. Irmãos, quando nós se convertemos, isso acontece com nós. Nós não fazemos mais o que nós queremos, mas nós fazemos aquilo que Deus quer. Eu vou falar para os irmãos, vou contar aqui para os irmãos um caso que aconteceu também de um irmão. Eu acho interessante falar isso, eu gosto de falar coisas que estão próximas de mim. Esse irmão, eu congreguei com ele estava na porta do bar, né? Estava na porta do bar, um irmãozinho, uma bênção, né, irmãos? Aí o outro rapaz falou para ele, vamos tomar uma cerveja? Ele falou assim, não, eu não quero. Ele falou assim, porque seu pastor não deixa? Você é proibido, você não pode? Ele falou assim, eu posso, se eu quiser tomar cerveja, eu posso. Agora você, se você quiser largar, você pode? Se você quiser parar de beber, você pode? Irmãos, o mundo, igreja, o mundo está aprisionado no pecado. O mundo está sendo escravo do pecado. E o mundo não enxerga isso, irmãos. É preciso que alguém chegue e abra os olhos dessas pessoas quando elas querem abrir os olhos. Porque se elas não quiserem, elas não abrem. Se o Espírito Santo de Deus não agir, ela não abre. Tudo é movido pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo. É preciso que haja uma ação divina para que nós venhamos a nos converter, irmãos. Irmãos, aleluia. Para Jesus, que Ele merece, o Senhor Jesus, Ele merece. Louvai ao Senhor com um instrumento de 10 cordas. Eu fiquei me perguntando, o que é esse instrumento de 10 cordas, irmãos? 5 dedos na mão, 5 na outra. São os instrumentos de 10 cordas. Ali está falando de harpa, mas nós temos um instrumento para louvar a Deus, viu, irmãos? Nós podemos observar ainda mais aqui que isso indica a verdadeira natureza da conversão, da transformação. Quando existe realmente a conversão, a transformação, a pessoa fica decidida, irmãos. Imediatamente, Paulo não debateu o assunto. Ele não perguntou o que diriam os escribas e fariseus. Ele não questionou. Ele sabia que ele ia ser perseguido. Ele sabia porque ele perseguia. Ele sabia o que acontecia lá dentro do sinédrio, irmãos. Ele não consultou a sua própria reputação. Ele não perguntou o que o mundo pensaria. Mas ele se converteu. Eu gostaria de ler aqui em Atos, aliás, aos Gálatas 1,16, que diz assim, vou ler do 15, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Irmãos, Deus conhece cada um de nós aqui, até mesmo antes de nós nascer.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja, que eu estou inculcado até hoje. Se alguém souber, vem até mim e me fala, porque eu também quero saber, porque eu não sei. Quando em Provérbios Jesus, Deus pergunta assim, aonde estavas tu quando eu formei a terra? Aonde estavas tu? Irmãos, eu medito nisso dia e noite, e eu acho magnífico ficar meditando nessa palavra. Realmente, aonde estava eu? Tenho quase 50 anos. Quase 50 anos, né, irmãos? Vamos andar um pouquinho para trás. Vamos a 100, a 200, a 300 anos. Onde nós estávamos, né, irmãos? Como nós podemos saber, né? No verso 16 ele diz assim: revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue. Quer dizer, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, ele não consultou ninguém. Ele não quis saber de mais nada, irmãos. Ele queria saber de servir a Cristo. Ele queria saber de seguir a Cristo, de buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento. Interessante, irmãos, que eu falei também que nós passamos perseguições. Passamos sim. Porém, irmãos, uma coisa é você passar a perseguição e você saber quem está do teu lado. E quando você passa a perseguição e que você está sozinho, você não tem aonde correr, você não tem aonde socorrer. E nós vemos ali, irmãos, e ele se entregou imediatamente, inteiramente ao Senhor Jesus, evidentemente com o propósito de fazer a sua vontade. Este foi também o caso do carcereiro de Filipos, né, irmãos? Quando eles estavam ali presos, o carcereiro de Filipos pega e questiona: o que devo eu fazer para herdar a vida eterna, né, irmãos? Não pode haver conversão, irmãos, não pode haver transformação real e que o coração e a vontade não sejam dados ao Senhor Jesus para serem dirigidos e mudados por Ele a sua vontade. Irmãos, eu queria só fazer uma meditação a respeito disso. Irmãos, quando nós pensamos que estamos servindo a Deus, é muito pelo contrário, viu, igreja? É Jesus que está nos servindo, viu, irmãos? Existe ali uma troca. Nós servimos a Deus, mas antes de nós servirmos a Ele, Ele serviu a nós. Ele se entregou por nós, irmãos. Verdade. Amém. Aí nós vemos ali: vá para a cidade. O apóstolo Paulo, ele entrou na cidade, né, irmãos? Mas não para fazer de Damasco, onde ele ia fazer a perseguição dos cristãos. Mas não para fazer o que ele queria, mas para fazer aquilo que Deus determinava. E aí Jesus disse: e será dito a você o que te convém fazer. O que te convém fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ali Jesus estava instruindo o que seria convicto que Paulo fizesse. E assim ele foi orientado. Paulo agora não fazia mais o que queria, mas seria direcionado por Jesus, pelo próprio Espírito Santo. O que podemos aprender com isso, irmãos? Nós podemos aprender que mesmo nos casos mais notáveis de conversão, como foi do apóstolo Paulo, não existe uma visão clara do que se deve fazer. Estou falando de pessoas que se convertem, que são novo convertido. Muitas vezes a pessoa fica perdida, não sabe como fazer, como agir. Que curso da vida deve ser seguido e como devemos agir a partir desse momento em que nos convertemos. Nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, depois desse encontro que ele teve com Jesus, ele ficou dependendo de Ananias. Ananias, um discípulo do Senhor, um varão justo, que a Bíblia diz, justo e fiel. Ele ficou dependendo de Ananias, que era um homem que não tinha muito estudo. Paulo tinha estudado nas melhores escolas, abaixo, tendo como professor a Gamaliel, nas melhores escolas de Roma, em Tarso, e agora ele estava dependendo de um discípulo que não tinha instrução nenhuma, mas tinha o Espírito Santo de Deus, que era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nessa hora, a ajuda de outros é muito importante, especialmente de ministros da igreja, viu, irmãos? É muito importante. Eu já tive situações que eu cheguei até o pastor para pedir orientação, coisas que a gente, principalmente quando a gente está novo na fé, é preciso que a gente vá pedir orientação, irmãos. Isso daí é um sinal de humildade. A gente, puxa vida, me orienta, o que eu devo fazer, como eu devo agir, aonde eu devo ficar, né, irmãos? E as pessoas experientes, elas têm muita coisa para nos ensinar. O ministro tem muita coisa para nos ensinar, né, irmãos? Eu vejo aqui a nossa irmã, a pastora Luciane, não
não é engrandecer a irmã, não, irmãos. É qualquer um que está no trabalho. Se a pessoa não tiver, irmãos, na unção do Espírito Santo, não tiver em consagração, irmãos, ela sobe no altar, não acontece nada, não fala nada. Se o Espírito Santo de Deus não falar, se o Espírito Santo de Deus não direcionar a tua palavra a cada um de nós, irmãos, quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para falar algo? Irmãos, o que eu tenho para dizer para os irmãos? Eu não tenho nada, a irmã não tem nada, mas o que nós temos vem do Espírito Santo de Deus. O que os irmãos têm vem do Espírito Santo de Deus, vem diretamente do Senhor Jesus. É uma promessa de Deus. Esse Espírito é valoroso, irmãos, e nós temos que saber valorizar. E hoje, infelizmente, nós vemos que não existe a valorização correta do Espírito Santo de Deus dentro das igrejas. Agora, Paulo, ele acreditava, né, irmãos, que Jesus era o Messias. Teve que haver um milagre. Tem situações de pessoas que tem que haver milagre, né, irmãos? E tem situações que muitas vezes a pessoa se converte simplesmente, caminha muito bem, né? E em outras situações, irmãos, só por um milagre. Então, nós temos que orar para que Deus venha a mudar o coração das pessoas. Mas ainda assim dependia, né, o apóstolo Paulo dependia, né, de Ananias, que viesse fazer uma oração por ele, para que ele pudesse enxergar. Paulo agora iria fazer um estágio com os apóstolos de Jesus, com o Espírito Santo. Para quem tinha estudado nas melhores escolas de Jerusalém, irmãos, ele ia estudar com homens agora e aprender do Espírito Santo, né, coisas que ele não aprende em escola nenhuma, viu, irmãos? Essas coisas nós só aprendemos é com Deus. É importante, irmãos, nós almejarmos fazer uma teologia, nós almejarmos estudar a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo não nos der o discernimento, irmãos, a gente não chega em lugar nenhum. Inclusive, irmãos, um fato interessante que eu descobri há pouco tempo atrás, vocês sabiam que os ateus são um dos maiores conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia? Eles conhecem a Bíblia melhor do que muito crente, irmãos. E não se converte por quê? Né, irmãos? A gente não sabe, a gente fica subjugando. Isso é normal do ser humano. Agora, cuidado para não julgar, que não cabe a nós. Mas a gente fica subjugando, irmãos. Isso é normal, mas a gente tem que saber. Opa, peraí, deixa eu recuar. Isso é de mim. Cuidado, irmãos, para a gente não falar aquilo que nós não devemos falar. Nós vemos, irmãos, aleluia, eu vou já encerrar. Aos Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é, irmãos, necessário somente que nós se convertamos, mas que nós nos transformemos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus, ele não forma homens da noite para o dia para realizar sua obra. Moisés foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar líder dos hebreus. Ele não avistou a sarça ardente senão aos 80 anos. Ele ficou 40 anos peregrinando no deserto. Davi, após ser ungido rei, só assumiu o trono aos 30 anos, após cerca de 13 anos. 13 anos vivendo como fugitivo, caçado e perseguido por Saul. Irmãos, só uma ressalva. Irmãos, antes de Saul ser eleito rei, quem governava o povo hebreu eram os profetas. Era o próprio Deus, através dos profetas. O primeiro rei que foi levantado na Bíblia foi Saul. E meu filho está lendo a palavra de Deus aqui, ele está lendo também a respeito dos reis dos hebreus. Nós vemos, irmãos, que foi um desastre o reinado de homem. Foi um desastre. Poucos reis ali fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, mas a maioria, tudo foi um desastre diante de Deus. Irmãos, José do Egito, após ser vendido como escravo pelos seus irmãos aos 17 anos, só foi governador do Egito aos 30 anos. 13 anos de espera, vivendo como escravo, mordomo e presidiário. Irmãos, uma vez uma irmã chegou na minha casa, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmãos? E ela falou para mim assim, ela foi em casa, minha casa eu estava só no teto, né, irmãos? Estava fazendo uma reforma lá. Ela olhou para mim e falou assim: irmão Jaime,
você não acha que é o diabo, eu estava dirigindo uma igreja, meus irmãos, que é o diabo na sua vida, porque você não arruma a sua casa e tal. Eu falei para ela, irmã, misericórdia, eu imagino você diante de Jó, né, irmãos? Então, às vezes as pessoas falam com falta de sabedoria, né, irmãos? Mas a gente aprende a perdoar com Jesus, né, irmãos? E a gente pede para que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? E eu creio que essa irmã está firme até hoje com Jesus, eu creio que ela mudou a cabeça dela. Mas é muito perigoso, irmãos. Riqueza financeira, irmãos, não quer dizer prosperidade, não, nem sempre, viu, irmãos? Deus tem promessa de riqueza financeira, assim, para os seus. Porém, irmãos, Jesus, ele disse na tua palavra, né, que aqueles que esperam nessa terra, ele compara como miseráveis, que nós temos que esperar muito mais do que essa terra. Tem uma passagem de Jesus, que quando ele multiplica os pães e os peixinhos, os homens que estavam ali, os hebreus que estavam ali, os israelitas, quiseram levantar ele e proclamar rei. Mas por que eles quiseram fazer aquilo? Puxa vida, foi resolvido o problema da fome. Olha aqui, esse homem quando Jesus percebeu isso, Jesus saiu fora, né? Porque malditos sois vós que esperais somente pelas coisas dessa terra, porque o que Deus tem preparado para nós, irmãos, nessa terra aqui não se compara, não tem nada nessa terra. Claro que todo mundo é bom a gente ter prosperidade financeira, todo mundo quer, todo mundo almeja, todo mundo busca, irmãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então o nosso objetivo, o nosso foco tem que ser o reino de Deus. As demais coisas Jesus nos acrescentará dia a dia. João Batista, antes de começar o seu ministério, foi treinado durante anos no deserto. Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. Com o apóstolo Paulo, irmãos, não foi diferente. O apóstolo Paulo, ele só assumiu o seu ministério depois de 14 anos que ele se converteu, que ele teve esse encontro com Jesus. Só depois de 14 anos foi que o apóstolo Paulo ficou no anonimato. Eu imagino no meu particular, que ele pregava ali para um, para outro, né, irmãos? Mas ele não estava pregando ainda para a multidão. Ele estava tendo ali um estágio com o Espírito Santo de Deus, para que ele depois, ele tinha que ser moído, porque o apóstolo Paulo era um homem capacitado, irmãos. Ele tinha ali um canudo para poder falar da palavra de Deus, né? Mas aí existe um perigo, irmãos, quando o homem confia em si próprio. E aí é que Jesus muitas vezes nos leva lá no pó. Muitas vezes ele faz a gente descer no chão, irmãos, para moer a gente, para a gente ver que pela força do nosso braço nós não vamos chegar a lugar nenhum, se não for pela força de Deus, pela força do Espírito Santo. Irmãos, a transformação, eu falei de conversão, transformação, né, irmãos, e perseverança. A transformação é essencial na vida do ser humano. Devemos buscar sempre ser transformados para melhorar nas várias áreas da nossa vida. E a maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus. Quando nós aceitamos Jesus e nos convertemos, passamos a ser considerados filhos de Deus. E antes nós éramos apenas criatura. A partir desse momento, nós passamos por um momento de aprendizado constante da palavra de Deus, um processo onde vamos sendo lapidados, transformados em nossa caminhada. Irmão, se a gente pegar um diamante, ele pode pesar 1 quilo, ele não vai ter valor nenhum. Quando ele é lapidado, que ele vem pesar 100 gramas, 200 gramas, aquilo tem valor. E assim é como servo de Deus. Nós temos que passar por essa lapidação. E o nosso aprendizado, irmãos, ele é constante. Porque nós somos homens finitos, estudando o infinito. Por vezes a transformação vai doer. Deus vai trabalhar em partes delicadas da nossa vida. Mas se deixarmos Deus operar, certamente experimentaremos as grandes coisas que Ele tem para a nossa vida. Podemos ser convertidos, ser cristão há muito ou pouco tempo, mas sempre vão existir áreas nas quais sempre precisaremos de uma transformação. Apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, Ele nunca vai forçar você a mudar. Para que haja mudança, você tem que permitir que Ele trabalhe na nossa vida. Irmãos, aleluia. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer essa mensagem nessa noite. E o que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração. Eu gostaria de exortar a cada irmão que aqui está, irmãos,
pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar sabedoria, irmãos, porque a sabedoria vinda do céu, muitas vezes, irmãos, uma exortação de Deus, ela pode ser amarga como um fel, mas no fim ela vai ser doce como um mel, viu, irmãos? Porque ela vai produzir frutos, né, irmãos? Por mais que nós não queiramos aceitar a exortação no momento, lá na frente ela vai produzir frutos. Então eu gostaria aqui de pedir a cada irmão, irmãos, fazer uma oração rápida, uma oração breve, para que Deus venha transformar o nosso coração, venha trabalhar na nossa vida, nos dando sabedoria, direcionando a vontade dEle. E logo em seguida eu já vou passar também para a nossa irmã pastora Luciene. A igreja puder ficar de pé em reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos orar, amada igreja do Senhor. Nós vamos se conectar agora com Deus. Nós vamos se ligar no trono divino do Senhor. Soberano Deus, grandioso, maravilhoso e eterno Pai. Eis aqui, meu Deus e meu Pai, nós estamos para buscar sabedoria do alto, Senhor, para que o Senhor venha direcionar a nossa vida, a cada passo que nós dermos, por onde nós andarmos, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar a Tua vontade, meu Deus e meu Pai, e que a Tua palavra seja exaltada, Senhor, aleluia, através, meu Deus e meu Pai, de cada homem, de cada mulher, não só os que estão aqui, mas os que estão também ouvindo pela internet, meu Deus e meu Pai, dai sabedoria a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos seguir os Teus caminhos, para que nós possamos andar na Tua direção, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos um dia chegar no céu, Senhor, e contemplar a Tua face. Meu Deus e meu Pai, toma nas Tuas potentes mãos a nossa irmã também, pastora Luciene, Senhor, aleluia, ajuda ela, meu Deus e meu Pai, dai forças para ela, Senhor, conforta o coração da Tua serva, que tem conduzido esta obra, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, fica conosco todos os dias da nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, nos ensina, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Você precisa, não pode viver distante dele. Pai, Senhor, vem, Senhor, em nossas vidas. Continuamos a oração, Pai, pelas pessoas que estão em casa nos assistindo, a Clarice Pereira, a Grazi Gomes, Pai, o Gabriel Iago, o Quessinho, a Dona Vera Copriva, a Larissa Lopes, Pai. Visite a cabeça da Larissa, toca, Senhor, trazendo cura, milagre, trazendo bálsamo, Senhor, porque a bálsamo em Gileade diz a Tua palavra, a bálsamo de cura aqui também para a Tua vida, Larissa. Toca, Senhor, na vida da Gisele, no nascimento e da sua família, na Graça Velosa, Pai, toca na saúde da Tua filha, calma o coração, tranquilize, Pai. A Tua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, graça, mas das coisas que nós cremos e que elas poderão ainda acontecer. Então tenha fé e esperança naquilo que você não vê ainda, mas creia que pode acontecer. Visite, Senhor, a Keila Gama, traga a Tua paz, a Tua alegria para a filha dela, para o esposo dela, visite o lar dela, visite essa família, Pai, para que todos ainda possam estar Te adorando neste lugar. Visite o Carlos André, Senhor, toca no lar, na vida, no trabalho do Carlos André, na Duda, na Rebequinha, que estão em casa, Pai. Encontre, Senhor, cada vez mais com o Teu amor a vida deles. Visite a Claudice Santos, toca, Senhor, na vida da Claudice, toca, te
Santo, com o teu amor na vida da Tereza, alcance ela, do alto da cabeça até a ponta dos pés, que ela seja tocada, Pai, pelo teu amor, que ela seja tocada pelo teu favor imerecido que nos alcançou naquela cruz. Tereza, acalme o teu coração, diz o Senhor. Acalme o teu coração, acalme, deixe ele agir. Espírito Santo, obrigada. Obrigada por cada um que esteve aqui, Pai, que veio te adorar esta noite, que veio ser alcançado por ti, que veio ser tocado por ti. Vem, Espírito Santo, em nossas vidas, continue agindo, continue curando, continue transformando. Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, a tua glória, a tua presença em nossas vidas. Deus, te louvamos, Pai, te louvamos. Tu és lindo, Senhor. Te adoramos, Jesus. Jesus, tu és bem-vindo em nossas vidas. Diga a Ele que Ele é bem-vindo em sua vida. Diga a Ele para tirar toda a tristeza do seu coração. Diga a Ele para acalmar o teu coração. Diga a Ele que você sabe que Ele está no controle de todas as coisas e que você quer crer nisso. Você quer ter essa fé sobrenatural de que Ele está, sim, no controle de todas as coisas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Podemos te sentir aqui, Jesus. Podemos confiar, podemos descansar em ti, no teu amor. Seguro estou em ti. Seguro estamos em teus braços, Senhor. Sinta-se seguro. Sinta seguro nos braços do Senhor. Sinta seguro que Ele quer te abraçar essa noite. Você que está em casa, sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado pelo Senhor. O amor perfeito dele quer te alcançar, quer te encontrar. Deixa este amor te encontrar. Ele sempre esteve. Mesmo que você passe pelo vale, mesmo que você passe pela dificuldade, Ele estará lá. Eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda Aquele que te guia. Segura, sinta seguro. Em teus braços é meu descanso. Somente neles Em teus braços é meu descanso. eu me sinto seguro, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Somente neles Em teus braços é meu descanso. Meu descanso só posso encontrar em ti. Eu descanso em ti. Eu descanso em ti. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas.
participe junto conosco da ceia do Senhor neste domingo às 18h30. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações seja com vocês aí em casa e vocês digam amém. Senhor, leve os teus filhos.